Boa tarde a todos os que nos acompanham nesta emissão online da ACEIA, a Associação de Cultura Espírita de Alcobaça. Eu sou o João Paulo Gomes e estou aqui com a Leonor Leal para vos dar as boas-vindas em nome da ACEIA neste espaço de cultura espírita, em que espiritismo e música estarão lado a lado para a divulgação deste conhecimento que é o conhecimento espírita. Eu terei a oportunidade de vos, ao longo dos diversos temas, para vos cantar diversas músicas e, portanto, cada uma dessas músicas irá assentar mais especificamente sobre um tema para que vocês possam também acompanhar melhor as letras das músicas, que ao fim e ao cabo a mensagem transportada através delas, iremos projetar as mesmas. Então, e por falar no desenvolvimento dos temas que as próprias músicas irão abordar, eu vou passar a palavra à Leonor, que é quem vai fazer esse desenvolvimento, e, portanto, desde já, Leonor, o microfone é teu. Boa tarde a todos também, sejam muito bem-vindos a esta emissão online. Como o João disse, vamos ter a mensagem espírita através da música, não poderia ser de outra maneira, não é? E nós, quando anunciámos um pequeno trecho do livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis, que nos diz que a música, melhor do que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. Por isso ela é a própria voz do mundo. E é com esta voz do mundo e com esta voz do João Paulo hoje que nós vamos abordar em forma de mini-concerto os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Então, como o João referiu, cada um destes princípios daria em si mesmo, uma palestra. Por isso, nós vamos referir sucintamente cada um deles, deixar que a mensagem espírita passe através da música, ou um ou outro filme, que também poderemos passar, e depois cada um fará o seu trabalho interior de ir pesquisar e aprofundar as temáticas. Também era importante referir, como eu estava a dizer, em relação a este estudo, que toda esta temática exige precisamente estudo, aprendizagem, que pode ser feita através de estudos acompanhados, de formações, todas elas gratuitas, nas diversas casas espíritas que as ministram presencialmente ou online, e que podem pesquisar através do site da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal ou da Federação Espírita Portuguesa e perceber onde é que podem aprofundar então estes conhecimentos. Como eu disse que iríamos falar dos pilares, dos princípios básicos da doutrina espírita, aliás. Só para dizer que acabei de colocar também no chat, que diversas pessoas também estão a poder partilhar, acabei de pôr exatamente esses contactos de que acabas de te referir. O link da ADEP, então, e o link da Federação Espírita. Exatamente. Ok, obrigada. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela assenta essencialmente em 5 grandes princípios, que são eles a essência de Deus, a imortalidade do Espírito, que somos todos nós, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. E nós iríamos começar precisamente com este primeiro, a existência de Deus. E para falar dele, vamos nos remeter necessariamente à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro de estudo da doutrina espírita, que pergunta precisamente que é Deus. E este primeiro que é Deus já está a tirar aqui toda aquela carga antropomórfica de um Deus à imagem e semelhança do homem. E a resposta que os Espíritos dão é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós poderemos chegar à existência de Deus, esta tal causa primária, pela sua obra, pela criação, por aquilo que vimos ao nosso redor, que não é a criação do homem, e que só por essa obra, por este efeito, poderemos reconhecer um autor, esta tal inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E de notar que não se trata de uma crença ou de um dogma, mas de facto, pelo efeito, onde não existe a tal interferência do homem, só poderemos remontar a esta causa, a que se convencionou chamar Deus. Pelo equilíbrio, pela harmonia,
E nós podemos ver isso na natureza, em tudo aquilo que nós vimos, onde nós não temos qualquer influência, a não ser às vezes para uma influência menos boa. Então, o que quer que se diga sobre o que é Deus é redutor. Pelo que vamos apresentar um pequeno filme que nos remete para esta reflexão. Avança, João. Você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Eu aprendi que o universo é bem grande e tem mais de 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto é 1 bilhão? Meu pai disse que é muito e é mais de 1000. E em cada uma dessas galáxias tem mais de 100 bilhões de estrelas. E que elas, às vezes, são bem maiores que o nosso Sol, que eu acho bem grandão. Em volta da maioria dos sóis, tem um montão de planetas, igual ao nosso. Às vezes bem grandão, às vezes bem pequenininho. E o nosso planeta é tão lindo. Tem mares, tem plantas, um monte de animais. Super legal. E tudo funciona direitinho. Só no nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. Isso contando só os vivos, hein? Tem gente na China, no Japão, na África, na Europa. E no meio de tanta gente, meu pai achou a minha mãe. Meu pai também contou que o corpo dele tem mais de 1 trilhão de células. E que eu nasci quando juntou uma célula dele com uma célula da mamãe. E olha, que deve ser muito difícil achar uma célula, porque ela é muito pequenininha. E é graças a isso que hoje eu estou aqui, brincando e aprendendo. Então, quando alguém me pergunta se Deus existe, ou me fala que a célula do papai é o contrário da mamãe, entre 1 trilhão de células, entre 7 bilhões de pessoas, entre vários planetas, entre bilhões de sóis, em bilhões de galáxias. Foi tudo um tal de acaso? Eu falo. Você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Então é assim, nós questionamos, será que nós temos tempo para parar e fazer esta reflexão? Para olharmos para tudo aquilo que não é obra do homem, nesta perfeita sincronia, como tudo surgiu, as noites, os dias, as estrelas, as células, enfim, uma infinidade. E então é no seguimento deste filme, deste efeito que só poderemos remontar a esta causa imensamente justa e boa, percebemos que é efetivamente uma das melhores formas de entender Deus, através da sua obra. E fazendo jus a este tema de hoje, vamos à música, com uma canção cuja mensagem é um louvor ao Criador, que é Aleluia. João? Então, vamos ao Aleluia. Uma música bem calminha. Pela manhã, com o sol nascer, a alta luz do amanhecer vem acordar a vida que dormia. A flor se abre ao seu calor, a ave do ninho sai do seu torpor e os meus olhos se abrem. Aleluia, 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 aleluia.
céu azul, a luz do sol brilha forte como um farol. As águas do rio transportam a frescura. E os peixes que nadam ao seu sabor, deixando na água reflexos de cor. Meus lábios se abrem e dizem aleluia, 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 aleluia. No imenso céu do entardecer, essa luz dourada dá a entender que é chegada a hora da ternura. Vem calma com o pôr do sol, o regresso a casa tem mais sabor. As minhas mãos se abrem, aleluia, 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 aleluia. E com a noite a chegar, a vida adormece para descansar, enquanto as estrelas brilham de alegria. No reino da lua o sonho se faz, desfecho do dia, momentos de paz. Sonhando minha alma canta aleluia, 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 E pronto, passamos. Obrigada, João. Obrigado. Passamos então ao próximo pilar, a imortalidade da alma ou espírito. Nós somos um espírito, não temos um espírito. Enquanto encarnados, enquanto neste corpo físico, diríamos vivos, e enquanto desencarnados, mais vivos do que nunca, mas após a morte do nosso corpo físico. Após a morte, seja ela de que forma, conforme natural que o nosso corpo físico vai perecer, eventualmente um dia, mas o espírito que cada um de nós vai continuar pela imortalidade dos seres. Então, simplificando, nós neste momento estamos encarnados, porque estamos com este corpo de carne. Quando o corpo físico perecer, falecer, morrer, nós continuamos a ser um espírito, mas desencarnado. O espírito é efetivamente o princípio inteligente criado por Deus. E todos nós somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Não há eleitos, não há privilegiados. Todos com o mesmo princípio e as mesmas oportunidades. E todos fazendo o seu próprio caminho de evolução. O que nos leva, pelo conhecimento aprofundado, pelo entendimento, ao estudarmos esta temática, à clara certeza e noção da profunda justiça divina.
Então, a imortalidade do espírito, ela é estudada por muitas doutrinas espiritualistas, mas o espiritismo não só vem confirmar esta evidência, como através de factos comprova a sua realidade, nomeadamente através de outros princípios que também vamos abordar a seguir, como a comunicabilidade dos espíritos, como a reencarnação. Então, a doutrina, além de comprovar a imortalidade do espírito e a sua individualidade, que nós somos seres únicos, mantemos na essência o espírito que cada um de nós é, permanece e vai se transformando e renovando à medida das suas próprias conquistas, do seu próprio processo de aprendizagem. E da maneira consoante for fazendo a sua aprendizagem ao longo desta caminhada, que é infinita. E que daí é importante destacar que nós estamos sempre num processo evolutivo e que está sujeito precisamente às nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio, à oportunidade que nós temos perante cada situação, como é que nós agimos perante as mesmas no nosso processo de aprendizagem. E é este processo evolutivo que é inerente à nossa permanente ascensão rumo à perfeição possível, claro, porque a perfeição maior é a de Deus. Ensina-nos ainda que neste caminho, para podermos desfrutar de equilíbrio e de harmonia do nosso ser, portanto, nesta e em existências futuras, porque se o nosso corpo perece, o corpo falece, morre, mas o espírito que nós somos continua, é indispensável alicerçarmos essas nossas escolhas na edificação do amor, que começa precisamente em nós e expandindo-se para toda a humanidade. Como disse Jesus, amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Ainda que este é o único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual a que nós todos estamos destinados. Ainda que às vezes pareça difícil, mas nós estamos neste caminho para atingir essa perfeição espiritual. E esta é a condição para que a Terra se transforme também, toda a humanidade. Quando aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos, despojando-nos do orgulho, do egoísmo, de tantas certezas de que a razão é nossa, a verdade é a nossa, nós estamos todos a aprender. Somos todos tão imperfeitos ainda. E neste processo de nos despojarmos deste orgulho, deste egoísmo e aprendermos a amar, aceitando-nos com todas as nossas perfeições e imperfeições e o outro da mesma forma. É assim que nós alcançaremos todos um dia este patamar. E vamos nos esforçar para que ele possa ser mais rápido e assim nos atingindo maior plenitude. Porque não se pode ser feliz também quando assistimos ao nosso redor a tanta miséria, a todos os níveis, não é? Então este conhecimento da imortalidade do espírito e deste constante processo evolutivo que depende de nós, das nossas escolhas, impele-nos necessariamente, fruto desta aprendizagem, a uma mudança, a uma aprendizagem que nos renova. Então vamos ouvir uma mensagem cantada desta feita sobre o princípio, a imortalidade do espírito, e vamos ter agora um tema que é a vida para além da morte. Certo, João? Certo. Bem a propósito da imortalidade da alma, a vida para além da morte. Vou colocar então... Da morte do corpo físico. Claro. Vou colocar a letra para acompanhar. Então, vamos a isto. Cantai a imortalidade, divulgai-a pela rua. Um dia todos saberão que a vida continua. Cantai a imortalidade, divulgai-a pela rua. Um dia todos saberão que a vida continua.
tão forte que à vida dá suporte e te entra pela janela. Não é possível ignorar tanta pesquisa e investigação, visões no leito de morte, é que é transcomunicação. Tantos casos de reencarnação, um pouco por todo o mundo, cientistas a despertar, a descobrir e a analisar o que Kardec veio apresentar. Cantei a imortalidade, divulguei-a pela rua. Um dia todos saberão, um dia todos saberão que a vida continua. Cantei a imortalidade, divulguei-a pela rua. Um dia todos saberão, um dia todos saberão que a vida continua. Com mensagens espontâneas dos seres espirituais, vêm alertar o homem, afirmando em toda a parte que nós somos imortais. Só com amor, fraternidade, contagiaremos a sociedade, deixando exemplos de paz e amizade, olhando a vida com outra vontade, influenciando a humanidade. Ciência, filosofia, de consequências morais, são pilares da humanidade, o prelúdio tão esperado da vida que vem depois. Cantai a imortalidade, divulgai-a pela rua. Um dia todos saberão, um dia todos saberão que a vida continua. Cantai a imortalidade, divulgai-a pela rua. Um dia todos saberão, um dia todos saberão que a vida continua. Ai, que a vida continua, porque a vida continua. Obrigada, João. Depois desta belíssima mensagem, vamos-nos também preparando para melhor entender o próximo princípio nesta continuidade da vida, que é a reencarnação, onde incluímos a lei de causa e efeito, onde incluímos o livre-arbítrio, que falei há pouco, portanto, a nossa capacidade e hipótese de escolhermos. Atendendo a este processo evolutivo a que estamos sujeitos, como tivemos a falar há pouco e como vimos, o espírito, terminada esta jornada terrena, regressa ao mundo espiritual, pela tal desencarnação, tal fenómeno natural da morte. E aí, à medida que consegue ter noção, ter uma visão mais ampla das suas existências anteriores, desta anterior e até das pretéritas, faz um balanço das suas aquisições, das suas necessidades de reparação, de aprendizagem, e vai preparando uma nova reencarnação, sempre rumo à tal maior perfeição e aos tais estados superiores de felicidade. Ainda que nem sempre os compreendamos, tudo isto é uma constante oportunidade de acerto e de superação.
Então, neste balanço, planeia o novo retorno à vida. Nós planeamos, o espírito que nós somos, o novo retorno à vida corpórea, de acordo precisamente com o que seja mais útil e necessário à evolução do espírito, daquilo que nós somos, que cada um de nós é. E só com este conhecimento de que nós retornamos de acordo com o que nos é mais útil, e que é um bálsamo de aceitação para nós nesta vivência, porque conseguimos aceitar sem revolta e sem ideia de um Deus castigador as enormes assimetrias do nosso planeta e as situações que tantas vezes nos causam tanta dor, tanto sofrimento. Porque vamos compreendendo que pela lei de causa e efeito, como falámos, portanto, pelas escolhas de cada um, fruto do tal livre-arbítrio, nós vamos colhendo de acordo com aquilo que escolhemos, com aquilo que semeamos. E vamos reparando na medida em que vamos sendo capazes de fazer, ao ritmo de cada um. Então percebemos que a reencarnação é efetivamente um grande ícone da justiça divina. Deus até nos permite que nós façamos este processo de reparação, de evolução, de nos renovarmos, como nós costumamos dizer, em suaves prestações. Podemos vir várias vezes, até irmos atingindo gradualmente este tal estado de nos irmos melhorando caminho à perfeição. Como eu estava a dizer, que nos traz a tal aceitação e pacificação, porque quando temos este entendimento e deixamos de ter a ideia de que alguém é vítima desta criação, este Deus que possa ser castigador, não nos deixaremos de condoer, como é óbvio, e de ser solidários com tantas assimetrias como vimos no mundo, e podemos falar daquelas em que percebemos que não é por a escolha do próprio nesta encarnação que as coisas poderão mudar assim tanto, como as crianças que nascem em países de África sem quaisquer condições, ou países que estão em constante guerra, elas já nasceram ali. E nós questionemos como é que é possível, como é que Deus permite, porque fruto das vivências anteriores nós conseguimos entender que aqueles seres nasceram ali, que é o mais útil à sua oportunidade de aprendizagem. Da aprendizagem daquele espírito. E nós deixamos de ter esta visão tão reduzida para esta existência. Esta aprendizagem vai nos pacificar um pouco mais. Permite-nos agir em vez de reagir. Permite-nos entender em vez de lastimar. Porque vamos nos percebendo autores da nossa própria história, ao invés de vítimas à mercê de outra. Num processo que definitivamente não se assemelha a um jogo de sorte ou de azar, de tudo. Nós estamos efetivamente no sítio e nas condições necessárias à nossa evolução, de acordo com as nossas escolhas. Então, estes dois princípios anteriores, imortalidade e reencarnação, mostram-nos que nós nunca perdemos aqueles que amamos. E não era possível falar de reencarnação sem falar disto. Nós apenas nos separamos temporariamente para nos voltarmos a encontrar. E aqui, uma vez mais, é um ícone da justiça divina e traz-nos aquele alento para superar também esta grande dificuldade que é, nesta vida terrena, sem termos conhecimento desta imortalidade e da reencarnação, da continuidade, é como se houvesse uma perda, mas não. Aqui e agora, nós tantas vezes, mesmo sem darmos conta, outro princípio que falaremos a seguir, a comunicabilidade dos espíritos, ela existe. Portanto, aqui ou no plano espiritual, muitas das vezes, os seres que partiram antes de nós aguardam-nos. Nós estamos sempre juntos pelos laços do afeto ou, que temos que estar atentos, pelo desafeto. Porque aqueles a quem nós nos reunimos pelos laços do afeto são aqueles que nós encontramos para nos acalentar no caminho, para nos auxiliarem a superar as nossas divergências neste caminho que se quer que seja de amor e no qual nós vamos sempre aprendendo a amar. Uma vez que, como dissemos há pouco, é a grande importância de nos aceitarmos, apesar das nossas diferenças e de nos complementarmos aprendendo em conjunto e só com o amor conseguimos fazer isso. Mas também vamos nos reunir com aqueles a quem estabelecemos laços pelo desafeto. Então é importante que no nosso dia-a-dia nós percebamos onde é que eles estão e começando a construir pontes para ir diminuindo esses desafetos. Mas com a certeza, porém, de que aqueles que partem antes de nós e que nós amamos e que obviamente sentimos a ausência da presença física,
podemos viver essa saudade, porque tudo o que é bom deixa saudade, porque é só um até já, é só um até daqui a pouco. O que é muito importante aqui é nós, como dissemos no início, não é? Falar de um destes princípios somente daria para toda uma palestra, mas é preciso que possa fazer sentido e despertar em alguém o interesse em saber mais e assim aprender também o quanto este conhecimento nos pacifica e nos ajuda a conhecermos-nos melhor, a aceitar estas vicissitudes que são incontornáveis da nossa vida. Por isso, ser um conhecimento tão apaziguador e um modo para a nossa verdadeira melhoria íntima. E iríamos fazer esta viagem agora, uma vez mais com música, percorrendo a obra da criação, numa analogia a este processo evolutivo a que todos estamos sujeitos e que nos traz esta confiança no caminho, com o tema Riacho da Vida. Certo, João? Exatamente. Portanto, a seguir é o Riacho de Vida, uma música que muitos dos que nos estão a ouvir e a ver já conhecem. Queria só fazer uma referência à música anterior, à letra da música anterior que cantei, portanto, a Vida para Além da Morte, até porque estou aqui a ver, a Leonor não vê, mas eu estou aqui a ver alguns dos comentários que vocês amavelmente nos estão a enviar. E, portanto, alguns desses comentários falam da excelência da mensagem da vida para além da morte. E para dizer que essa letra é uma psicografia do poeta alegre, um espírito, portanto, que se dá por esse nome, e que é sempre interessante também de percebermos que nesta possibilidade de intercâmbio, como também vamos ver à frente, de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, aquele onde estamos neste momento, há a possibilidade de transmitir mensagens tão intensas. Então agora vamos ao Riacho de Vida, portanto como forma de ilustrar, por assim dizer, a questão da reencarnação e de todas estas possibilidades que nos são permitidas. Vamos a isto. Riacho de vida correndo para o mar, descendo as montanhas sem para trás voltar, e ao mar chegando este lhe pergunta: amigo riacho, que viste ao longo do caminho? Em meu leito eu vi pedras, nas areias repousando, nas margens vi belas flores, pássaros de várias cores e animais se refrescando. Em meu seio mergulhado, peixes brilhantes eu vi, nadando por todo o lado. Tão feliz eu me senti, após silêncio medido, imerso em meditação. O mar com ar pensativo pergunta com emoção: amigo riacho, que pensas tu dessa beleza? Como é sábio e bondoso o seu grande Criador, transmitindo-me a certeza que trabalha com amor. Minha água mata a sede,
deixa-me entrar. Então o mar suspirou, ondulando suas águas. Uma lágrima deitou, que com espuma disfarçou e respondeu a cantar. Oh, meu amigo riacho, vejo que muito aprendeste. Noto que compreendeste a obra da criação. Olhando a diversidade, tu pudeste divisar a tão sublime grandeza de quem a pôde criar. Por isso, amigo riacho, conquistaste teu direito por entenderes tal conceito. Aqui vais poder ficar. Alcançaste a felicidade, ela está dentro de ti. Conquistaste a liberdade, também a tranquilidade, em teu leito percebi. Vem, amigo, vem em mim desaguar. Volta ao berço da vida, agora podes entrar. E foi assim que o riacho, o mar imenso adentrou, salpicando felicidade, correndo mais à vontade. Novo ciclo começou. Novo ciclo começou. Novo ciclo começou. E foi assim que terminamos este ciclo. Esta belíssima, lindíssima canção que nos fala, através da natureza, deste ciclo que nós vamos tendo ao longo da evolução do espírito, para entrarmos no seguinte princípio, que é, como o João falou, a comunicabilidade dos espíritos. E há quem diga que nunca ninguém veio de lá para contar como é. De lá, do lado espiritual da vida, mas nós sabemos que não é assim. A comunicabilidade, ou a mediunidade, um termo aplicado e criado dentro da doutrina espírita, é uma realidade vivida por muitos, ora com ou sem conhecimento desta realidade, daí a grande importância deste conhecimento. É estudada e trabalhada nas casas espíritas, e aqueles em que se manifesta de forma mais ostensiva são chamados de médiuns. Estas pessoas são aquelas que estabelecem a ponte, que são as intermediárias, são as medianeiras entre o plano espiritual e o plano físico. A mediunidade é uma característica biológica do homem, neste caso do médium. Existe como uma oportunidade de trabalho íntimo do próprio e de auxílio à humanidade encarnada e desencarnada. Portanto, não é um dom, não é um privilégio de ninguém. Há aqui uma distinção que é muito importante fazer, que é a mediunidade é o fenómeno mediúnico que é peculiar a todos os povos e a todas as épocas, é uma característica inerente ao homem, portanto à humanidade e a todas as épocas, e o espiritismo, que é esta doutrina, esta filosofia, que foi codificada por Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, portanto, a pleia de espíritos que respondia às questões
que Allan Kardec ia fazendo e que há pouco mais de um século e que vem estudando e explicando estes fenómenos. E que qualquer pessoa que, por exemplo, pega no livro base deste estudo, que é o livro dos médiuns, vai conseguir chegar às mesmas conclusões, mesmo que não seja espírita. Então é muito importante que este conhecimento se divulgue, porque há muitas pessoas que têm mediunidade, uma mediunidade, a tal mediunidade ostensiva, e que não sabem como é que é de lidar com aquilo que sentem, com aquilo que veem. Então é importante perceber que é natural, é uma característica humana e que é só importante saber, perceber e aprender. Por isso é que no Centro Espíritas se fazem cursos de educação da mediunidade. Também é importante referir que, seja qual for a faculdade de mediúnica que se tenha, a mesma deve ser utilizada exclusivamente em favor do próximo e do progresso da humanidade, mas sempre gratuitamente. Ou seja, dai de graça o que de graça recebestes. É uma característica que nasce connosco. Podemos eventualmente não perceber, ao longo da nossa aprendizagem, percebermos que ela está a desabrochar, identificá-la, estudá-la, mas não é algo que nós sejamos privilegiados por isso. Então, se é uma faculdade que temos que pode ser útil ao próximo, vamos fazê-lo gratuitamente. E estas manifestações mediúnicas, como eu dizia, são variadíssimas. E vou dizer apenas algumas, as mais comuns, como a vidência, que é quem vê, a psicofonia, que são as pessoas que conseguem, através da fala, receber uma comunicação de um espírito, a audiência, a psicografia, através da escrita, mediunidades de efeitos físicos, além de outras, muitas outras estudadas no tal referido Livros dos Médiuns e outras obras subsidiárias. Mas da mesma forma que os 5 sentidos são faculdades peculiares a todas as criaturas, pela intuição, todos os homens são médiuns, ainda que não os tais médiuns de forma ostensiva. E não falamos aqui dessas. E na questão 459, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos que influência exercem eles sobre nós, os espíritos respondem muito mais do que imaginais. Comumente são eles que vos dirigem. E efetivamente é assim, porque é pelo pensamento que nós nos conectamos. Então, é pelo pensamento também que os nossos guias, que todos nós temos o nosso guia espiritual, é através dessa intuição, desse pensamento que eles nos assistem, que nos intuem, que nos orientam. E é também através do qual nos ligamos, por exemplo, aos nossos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, por exemplo, quando oramos, não é? E era com este exemplo, quando oramos, precisamente, que vamos escutar mais um tema a seguir, que se chama Sentir a Prece. E dá para perceber o quanto, pelo nosso pensamento, nós nos podemos conectar à espiritualidade superior. Então, vamos nos pacificar um pouco e serenar com esta lindíssima música que vamos ouvir a seguir. Então, vamos ao Sentir a Prece, lembrando que depois desta ainda falta mais um último princípio, mas já nos estamos encaminhando para o final. Sim. Então é isto. Para ser sentida, tem de vir do coração, envolvida em sentimento, passa as barreiras do tempo, com o impulso da razão. A prece para ser sentida tem de vir do coração.
impulso da razão. Pensamento elevado, projetado pela vontade, sentimento iluminado, alcança outra dimensão. Com a prece alcançamos patamares da evolução, desprendendo-te das teias que te prendem ao sertão. A prece para ser sentida tem de vir do coração. Envolvida em sentimento, passa as barreiras do tempo com o impulso da razão. Através da prece alcanças um estado de ligação, pelo qual sem medo avanças, enfrentando a imensidão. Ilumina a tua alma e a enche de inspiração. O teu ser envolto em calma leva a paz ao coração. A prece para ser sentida tem de vir do coração. Envolvida em sentimento, passa as barreiras do tempo com o impulso da razão. Com o impulso da razão. Com o impulso da razão. E com esta prece cantada, aproximamos-nos do final, como dizia o João, aproximamos do último princípio básico, a pluralidade dos mundos habitados, que podem pesquisar nas questões 55 a 58 do Livro dos Espíritos, e remetia precisamente para a questão 55, mas antes dizia, lembraria aquela, quando Jesus nos dizia: existem muitas moradas na casa do Pai. Pai, Deus, o Criador. E entendendo como casa o universo, a criação. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, como eu dizia há pouco, Allan Kardec pergunta se todos os globos que se movem no espaço são habitados. E os espíritos respondem que sim, e que o homem está longe de ser, como imagina ou como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Reflitamos um pouco. Nós não temos sequer a noção da imensidão de todo este universo.
E pensar que todo este universo possa existir somente para nós, com que utilidade, não é? A maior parte do mesmo é invisível aos nossos olhos, é inatingível na nossa compreensão, desconhecida até. Então, a questão prende-se com a busca de vida noutros planetas, e que é feita por imagem e semelhança ao homem, por desconhecimento da realidade espiritual da vida. Daí de ser tão importante divulgar esta informação. Pensemos, por exemplo, se não soubéssemos da existência dos peixes, diríamos que não se sobrevive na água. Sabemos, por exemplo, que há seres vivos em vulcões. Os microscópios, por exemplo, que nos vieram mostrar os seres infimamente pequenos que nem sonharíamos ser possível existir. E se pensarmos no cosmos, não é? Então, toda esta imensidão vai para lá do que a nossa consciência, do que a nossa inteligência sequer possa abarcar. Então, é natural, é legítimo e é cabível que exista, como os espíritos nos responderam, vida para além do planeta Terra. E iríamos passar um pequeno filme para terminar. Começámos com um pequeno filme, terminaríamos também com um pequeno filme, ainda não acabámos, que nos mostra precisamente esta imensidão, não é, João? Exatamente. É um filme interessante no sentido de ver, de facto, a imensidão do pouco do universo que nós podemos ver. Então aqui vai. Então, foi assim que apresentámos este filme, que de facto nos leva a pensar na imensidão do universo, do quanto nós somos pequeninos perante toda esta criação divina, e ao mesmo tempo também percebermos que dentro do quanto somos pequenos, também a complexidade que nós já temos em toda esta obra da criação, e por isso somos filhos de Deus, e por isso estamos destinados à felicidade, porque estamos destinados a uma evolução constante no sentido do bem, no sentido do amor, numa palavra, no sentido de nos tornarmos mais felizes uns com os outros. E então passo a palavra à Leonora. Sim, eu queria deixar, é importante refletirmos, não é? Quando vemos um pequeno filme que nos mostra tão pouco, tanto do tão pouco, temos efetivamente muito para refletir e para nos despojarmos daquele tal orgulho de que somos os tais seres superiores que habitamos o cosmos.
E pensarmos também que só na Terra, não é? Estamos aqui a falar de pluralidade de mundos habitados, não é? Mas só na Terra, este tal pequeno ponto colorido e luminoso que habitamos, já nos proporciona recursos e oportunidades que nós ainda nem as conseguimos vislumbrar. Então, deixar o repto para nós podermos aproveitar e irmos começando o nosso processo de superação, e que é um processo fantástico de aprendizagem, de confiança, porque sabemos que estamos num processo que é evolutivo. E no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, ele responde-nos Jesus. E Jesus mostrou-nos isso na sua prática, na mensagem que nos deixou factual. Então, o que ele nos deixou pelo exemplo é de tal forma importante que mudou a contagem do tempo na história. Muito mais importante ainda quando entramos nos pormenores dos seus ensinamentos. Então é importante nós percebermos o que é que eu estou a fazer aqui agora. Já aprendemos que não estamos aqui agora neste momento encarnados, por acaso, porque temos uma missão, temos um fim útil, um objetivo e que estamos neste processo constante de evolução. E é importante percebermos que enquanto habitantes deste planeta Terra, desta nossa casa, desta nossa escola, deste hospital de almas, que é assim que nós vamos terminar, que façamos também, consigamos fazer à imagem e semelhança do que Jesus nos ensinou. Esse nosso modelo e guia, que foi e é um grande terapeuta das almas. E terminaríamos precisamente com um louvor a Jesus, e que é uma música que é em si mesma uma prece, e que se chama Hoje Vim, e que de certeza nos vai enternecer a todos. Exatamente. Então, para terminar, o Hoje Para Vim... terminar, não, que eu depois ainda tenho uma palavra para dizer. Para terminar as canções, Sim. a última canção correspondente a este último princípio básico dos 5, e então Hoje Vi. Hoje vi um sorriso como um raio de luar, gota de luz, pomba branca, rio, céu azul e o mar. Era Jesus que sorria como um astro branco que ilumina a terra, luz e calor de um planeta onde não há dor, não há guerra, há paz e amor. Jesus sorria ao planeta onde é o Redentor Messias. Sua alma esquecedor vê alegrias, olha com esperança toda a humanidade. E o meu ser transbordou de paz e inundou-se de luz, para colher com fé o sorriso de Jesus, que abraçava a terra com ternura e amor. Já não há dor. Este dia corações floriram, rosas e jasmins, harpas tocaram. Sentimentos uniram seres afins, vozes cantaram. É Jesus, nosso guia, nosso Redentor divino. Jatos de luz, cantemos este hino que une a terra com laços de amor.
o meu ser transbordou de paz e num doce de luz, para colher com fé o sorriso de Jesus, que abraçava a terra com ternura e amor. Já não há dor, já não há dor, já não há dor, há paz e amor. E é com esta música que terminamos canções, não sem antes a Leonor dizer aquilo que queria dizer. Força, Leonor. Sim, antes de deixar realmente nos envolvermos por esta paz e por este amor que esta prece cantada uma vez mais nos envolveu a todos, mas dizer que, como referimos no início, que esta é uma aprendizagem que é feita ao ritmo de cada um, através do estudo, do entendimento que cada um vai fazendo. E que à medida que se vai identificando com esta aprendizagem, vai aprofundando e entendendo melhor. E necessariamente, por esta aprendizagem, vai fazendo o seu percurso de transformação, de renovação íntima. E este é efetivamente o grande objetivo desta aprendizagem que a doutrina espírita nos traz. É melhorarmos a nós próprios, fruto da aprendizagem adquirida. E só evoluímos de duas formas, pela moralidade e pela intelectualidade. Pelo conhecimento e pelo bem proceder. E deixava aqui uma grande máxima que nos foi deixada pelo Espírito de Verdade, quando foi feita a compilação da doutrina espírita, em que foi ditado: espíritas, amai-vos, que somos todos nós, espíritas, instruí-vos. E eu torço sempre um bocadinho esta frase para espíritos, que somos todos nós. Todos nós somos espíritos, saibamos ou não, tenhamos ou não consciência disso. Então é preciso percebermos que é importante amarmos e instruirmos. E essa era a mensagem, e deixar um profundo agradecimento a todos os que nos assistem, a toda a equipa da ANCEI, não podendo estar aqui presente, nós sabemos que estamos todos juntos, a toda a espiritualidade que nos protege e ampara a todos. Uma excelente semana para todos, um grande bem-aja e terminamos assim. Vamos só ver aqui se há perguntas para responder, não é, João? Eu penso que só há uma. Só há uma coisa, daquilo que eu vi também. De qualquer maneira, eu também quero agradecer a todos aqueles que estiveram connosco ao longo desta hora. Estamos online há uma hora, em direto. Agradecer a todos aqueles que estiveram connosco, volto a dizer. A todos aqueles que nos deixaram todo este apoio e carinho através das mensagens, e também agradecer a todos aqueles que, não tendo deixado mensagem, estiveram aqui connosco ao longo deste tempo. Voltando à questão das perguntas, portanto, há aqui uma questão da Ana Pires, que eu vi aqui mais para trás, que pergunta, talvez tu... cá está. Podes responder, somos todos médiuns? Somos todos médiuns. Ora bem, o que é a mediunidade? Começando por que é a mediunidade e não começando agora uma nova palestra, não é? Portanto, em poucas palavras. A mediunidade é uma característica que todos nós temos, todos nós seres humanos, é uma característica intrínseca ao facto de sermos seres humanos e que, portanto, sendo seres humanos, somos espíritos encarnados, somos espíritos que neste momento transitamos pelo planeta num processo de aprendizado, portanto, e temos um corpo físico que nos dá essa dimensão material da vida, digamos assim. Portanto, vivemos no mundo físico. Mas não deixamos de ter espíritos. Nós simplesmente somos espíritos encarnados. Portanto, nós temos uma dimensão simultaneamente espiritual, continuamos a viver simultaneamente na espiritualidade, mas através do corpo vivemos também pelo corpo físico. Portanto, a mediunidade é uma característica que tem a ver com estas duas dimensões do ser humano. Tem a ver com o facto de sermos espíritos, mas também tem a ver com características físicas do nosso próprio organismo. E se assim não fosse, não seria possível, portanto, captar
através desta mediunidade, captar informação, captar mensagem, servir de veículo de mensagem daquilo que é captado do lado espiritual da vida e trazer para o lado físico, através daquilo que os nossos sentidos nos permitem comunicar, digamos assim. Portanto, a mediunidade é como que um sexto sentido. Nós temos os sentidos físicos com que nos relacionamos com o mundo físico e temos um sexto sentido, que é a mediunidade, que todos temos, mas que nem todos temos desenvolvido da mesma forma. E por isso há aqueles que podemos chamar de médiuns mais ostensivos, aqueles médiuns que têm um fator de captação mais intenso, de captação do mundo espiritual, digamos assim, mas, portanto, porque é que ele é mais intenso? É mais intenso porque ele, ao captar a informação do mundo espiritual, consegue transitá-la, consegue fazê-la chegar à consciência física. E daí poder ser comunicada no mundo físico. Mas, de facto, sendo este sexto sentido, sendo esta capacidade do ser humano uma característica de todos, mesmo aqueles de nós que não tenhamos uma consciência mais forte daquilo que captamos do lado espiritual, todos temos essa ligação espiritual. Ou seja, todos nós estamos ligados ao mundo espiritual, podemos é não ter tanta consciência disso. Isto resulta na prática em quê? Resulta que em todos nós, mesmo aqueles que não temos esta tal mediunidade ostensiva, todos nós temos a intuição espiritual e estamos sujeitos e mergulhados na dimensão espiritual e em todos os pensamentos que circulam à nossa volta, seja de encarnados, seja de espíritos desencarnados, portanto, espíritos que estão na dimensão espiritual da vida. E então é por isso que nós, mesmo não tendo essa mediunidade mais consciente, essa consciência da mediunidade, melhor dizendo, para não entrar em outras questões relativas à própria mediunidade em si e ao seu processo, portanto, mesmo não tendo essa intensidade de consciência, todos nós somos suscetíveis de influência espiritual. E quando eu digo de influência, ela pode ser melhor ou pior, não é? Dependendo exatamente dos pensamentos que nós cultivamos, do tipo de idealização mental e projeção mental, ou seja, de campo mental, de ambiente mental que nós cultivamos à nossa volta e ao qual nos ligamos por afinidade. Portanto, e é desta forma que os próprios nossos guias, por exemplo, nos insuflam, por assim dizer, determinados conselhos ao nível mental, através da intuição, através de uma ligação essencialmente mental, e nós podemos até não ter uma consciência muito clara de que estamos a ser influenciados, isto é, aconselhados pelos nossos guias, mas o que é facto é que esse aconselhamento acontece. E também do mesmo modo, dependendo, lá está, dos tais tipos de pensamentos e de vibração mental em que nos envolvemos, também podemos ligar-nos por essa mesma afinidade a outro tipo de ideias e pensamentos menos recomendáveis que nós não queremos, obviamente, cultivar. Portanto, respondendo agora, em resumo, num resumo mais curtinho, à pergunta da Ana Pires, efetivamente todos somos médiuns, só que essa mediunidade pode variar desde a intuição até uma mediunidade mais ostensiva, que passa por possibilidade de receber mensagens através da escrita, através da voz, da audiência, através... Exatamente, passando pela vidência, por exemplo, pela possibilidade de ver o mundo espiritual, até aos próprios efeitos físicos, que pronto, o que eu recomendaria efetivamente era que quem quisesse aprofundar mais esta temática, que se debruçasse sobre o livro dos médiuns, um dos livros da codificação, que é efetivamente o grande manual de prática e entendimento e educação, essencialmente, daquilo que é a mediunidade
do ser humano. E Deixa-me não vou prolongar, porque senão... Diz. só dizer mesmo, porque há pessoas que podem ter entrado mais no final, bem mais do que estudar a mediunidade e só a mediunidade. Obviamente que há pessoas que chegam ao centro espírita a tentar entender o que está a acontecer com elas, foi aquilo que eu disse no início. Isto foi um breve, de forma muito sucinta, tentar referir aqui os princípios básicos da doutrina. Mas, como eu disse, a maioria dos centros espíritas ministram presencialmente ou online, gratuitamente, estes estudos. São estudos acompanhados, em grupo. Nós colocamos o link para o site da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, da Federação Espírita Portuguesa, onde podem chegar à lista de associações e de centros espíritas em Portugal, perceber qual é que está mais próximo da vossa zona e fazer esta aprendizagem. Essencialmente requer estudo. Nós precisamos, é demasiado sucinto, uma palestra ainda por cima musicada como a de hoje. Não queríamos era deixar o foco de que nós somos um espírito, que fazemos este processo evolutivo, que este conhecimento nos traz a aceitação daquilo que vamos vivendo e permite-nos agir em vez de reagir, posicionar-nos de forma diferente perante todas as vicissitudes da vida e fazê-lo com confiança, acima de tudo. Atendendo ao horário, vamos nos despedir, agradecer uma vez mais e terminar assim o direto de hoje, certo, João? Até breve, um bem-aja a todos. E, portanto, a Leonor já se despediu, eu faço o mesmo, desejo a todos um excelente fim de semana e vamos nos vendo por aí. Esperamos que, entretanto, nos seja por esta via ou por outra, nos vamos encontrando e que possamos sempre ir continuando esta amizade e esta partilha. Então, bem-aja a todos e... Bem-aja, até breve.